Que alegria falar para vocês que nos acompanham semanalmente do Brasil pela Conecta e TV, Rádio Mater Dei FM de Piraju. E você, da Rádio Barreirinha de Portugal. Eu, Cláudia de Araújo, volto com o programa Ponto de Conexão. E hoje, de forma especial, com a Altina Ribeiro, que irá compartilhar conosco a sua história. Bem-vinda, Altina! Muito obrigada. A Altina, ela é escritora, ela é de Portugal, mas ela vive Sim, na França. Então, eu gostaria de conversar com é isso. você. É isso mesmo, né? Você está na França. Sim, sim, sim. Sim. Então, olha, eu queria que você contasse para gente como é que surgiu o seu interesse pela literatura e qual é a importância da literatura na sua vida. Eu escrevi o meu primeiro livro, que foi editado em 2005. Comecei para escrever a minha história, portanto, é um livro autobiográfico no qual conto a minha infância em Portugal nos anos 60, a imigração clandestina do meu pai em 63, a nossa vida na aldeia sem ele durante 6 anos, durante os quais ele vinha visitar-nos todos os 2 anos, e a nossa imigração também clandestina em 1969, e isso é a primeira parte do livro, e a segunda parte é a nossa nova vida no nosso país de acolhimento. Portanto, o facto de eu escrever foi que eu queria homenagear os meus pais, o meu pai que abriu o caminho e minha mãe que lhe disse para irmos com ele para a França, e eles deixaram o país para nos dar uma vida melhor. E eu quis contar esta história para partilhar com as pessoas e para deixar também umas páginas para os meus filhos mais tarde poderem conhecer a minha história, mas no princípio até nem era para publicar um livro, era só para deixar umas páginas numa gaveta. Mas como eu tinha na mente tudo o que eu vivia em Portugal, aquela infância fora do comum que eu queria partilhar. Depois, como escrevia muito facilmente, depois eu pensei que seria talvez interessante publicá-lo, e foi assim que começou a aventura. Entendi. Carolina, eu olhando os seus livros, um título que me chamou a atenção, talvez por eu Uhum. ser da área de educação, eu vi um livro cujo título é Dona Zezinha, a vida singular de uma professora. Então, você escreveu esse livro baseado em quem? Este é o último livro que escrevi em francês e que foi agora traduzido para português. É a história é sobre o ensino durante o Estado Novo, através da história de uma professora que me foi contada pelo filho. Um, e este livro surgiu porque o Carlos Alexandre, que é portanto o filho da professora, um, leu os meus primeiros livros e começou-me a contar a história dele e da mãe. E eu encontrei essa história muito interessante, e ele contou-me momentos complicados, porque ele era o filho da professora e tinha que ser o melhor, não é? Ele era muito exigente com os alunos, mas ainda mais com ele, e ele sofreu muito por isso. Mas ele contou-me momentos difíceis, mas com muito humor, e eu adorei a história e a maneira que ele a contou, e por isso eu sugeri-lhe para ele escrever a história, porque eu encontrei-a muito interessante. E ele respondeu-me que não, que ele que a história dele não interessava a ninguém, e ele não se lembrava de muita coisa. E eu depois, como ele me começou a contar, quando ele me começou a contar, eu comecei a notar, porque eu gostei da história.
E eu depois enviei-lhe umas 40 páginas a dizer-lhe, olha, e mandei-lhe, e ele ficou surpreendido e disse-me, tá bem, então, olha, primeiro disse, mas de onde é que tu foste buscar isto? Eu disse, foi do que tu me contaste. E ele disse-me assim, diz, tá bem, ganhaste, ofereço-te as histórias, tu que vais escrever. E foi assim que aconteceu. Bonito. Agora, Alcina, em relação aos temas abordados nas suas obras, você sempre busca refletir ou proporcionar uma reflexão nos seus leitores sobre questões pessoais, sociais ou políticas? Sim. Quer dizer que veio tudo do meu primeiro livro, porque as pessoas leram a minha história e, por exemplo, o segundo livro foi uma senhora que leu o meu primeiro e que gostou da maneira que eu contei e pediu-me para escrever a história dela. E como esta senhora que se chama Alice, conheceu momentos dolorosos durante a ditadura, o livro intitula-se Alice, o País de Salazar. Portanto, são as pessoas que vêm ter comigo para eu escrever a história deles e como comecei a contar, porque no meu primeiro livro o mais importante para mim foi de partilhar aquela infância fora do comum que eu vivia em Portugal, mas como a imigração faz parte da minha história, claro que contei também a imigração do meu pai e depois mais tarde a nossa, e como são histórias pessoais numa história coletiva, as pessoas reencontram-se na minha história e por isso que por vezes vêm ter comigo porque têm eles também vontade de contar o percurso deles. Certo. Agora, para você, quais são os maiores desafios que você enfrenta como escritora portuguesa vivendo na França? Que eu pude perceber até, inclusive, já pude conversar com várias pessoas que são escritores e são de Portugal, mas vivem na França. Então, por que quais os seus desafios que você enfrenta com isso? É de partilhar, de fazer conhecer a nossa história aos franceses, porque os franceses ignoram muito a história de Portugal. E eu, efetivamente, como fiz aqui os meus estudos, também notei isso, que, por exemplo, a ditadura de Portugal é desconhecida em França, fala-se muito do Franco, mas não do Salazar, até a Revolução dos Cravos é desconhecida, e é bom partilhar. É importante partilhar essa história, saber, porque as pessoas imigraram muitas pessoas imigraram nos anos 60 e o facto de os traduzir em português abre as portas de Portugal e dos países lusófonos o primeiro traduziu em português também, portanto o primeiro é Le Fado pour seul bagage e traduziu em português e o título é de São Vicente a Paris. São Vicente é a minha aldeia. E assim dá-me a oportunidade de apresentar as obras lá em Portugal. E os portugueses que ficaram em Portugal também desconhecem a maneira que as pessoas viveram cá em França e as dificuldades que encontraram, e é bem também eles conhecerem o que as pessoas viveram, os Sim. imigrantes. Sim, isso faz parte da história e eu acredito que realmente Sim, não possa morrer, não é? Tem que sempre viver isso, pois, né? Agora, sim, sim. Altina, quais são as suas expectativas em relação à divulgação da literatura portuguesa além das fronteiras de Portugal e da França? Eu já apresentei os livros em Portugal, portanto, mas também no Luxemburgo e na Bélgica.
e aqui em França, em vários sítios de França, e agora este último livro, tive o prazer de participar à Festa do Livro no Palácio de Belém, no mês de agosto, e agora vou ter a oportunidade de o apresentar na Biblioteca Municipal de Sabugal, e é muito interessante o livro ser apresentado lá, porque foi nessa região que ensinou a professora. Portanto, ela era regente escolar e deu aulas na região entre Guarda e Sabugal. Porque naquele tempo havia muitos alunos, mas como no tempo da ditadura havia 70% de analfabetos, portanto havia poucos professores para tantos alunos. Por isso o governo propôs a alunos que tinham tido a quarta classe com boas notas, de dar oportunidade de fazerem uma formação para serem regentes escolares. Portanto, não eram os professores titulares, e eram então chamados quando algum professor estava ausente, ou então porque nas pequenas aldeias não havia escola. E o governo criou estruturas para os alunos que tinham que se deslocar para ir às aldeias mais importantes, às freguesias, às cabeças de freguesias, e assim criaram estruturas para os alunos que viviam nas aldeias mais pequenas e mais isoladas, para poderem também ter escola. E para isso precisavam de professores. Por isso pediam aos regentes escolares para ir assim ensinar nessas novas escolas novamente criadas, e foi o caso da Dona Zezinha. Bacana. Agora, nós estamos aqui nesse bate-papo graças à tecnologia, que para mim a Sim, tecnologia é fantástica, né? pois Mas, é. na sua opinião, qual é o papel das redes sociais na divulgação do seu trabalho? Elas ajudam na construção de uma comunidade de leitores? Sim, ajudam muito, e é verdade, como disse, se não houvesse essa nova tecnologia, não podíamos estar a conversar, não é? E eu, graças às redes sociais, partilho quando sai um livro, partilho também quando há apresentações, e é muito, muito interessante de poder fazer isso, porque uma pessoa ganha muito tempo, já não precisa de enviar cartas, não é? Pode-se partilhar nas redes sociais e as pessoas aparecem. E como as apresentações não são sempre nos mesmos lugares, portanto, pode ser em França como em Portugal, e em regiões várias, por isso há pessoas que não podem estar presentes em tal sítios, mas que podem estar noutros, e é é mesmo muito interessante poder utilizar essas as novas tecnologias, que nos ajudam muito. Com certeza. Altina, eu gostaria que você ficasse à vontade para falar algo que não foi conversado aqui. Então, eu gostaria sim que você ficasse à vontade para você falar o que você desejar. Sim, esqueci-me de dizer que também escrevi o meu terceiro livro, é a biografia de um amigo cantor que chama Danninger, que também leu o meu primeiro livro, e ele também quis partilhar a sua história. Portanto, contamos nesse livro, o livro chama-se Trois notes de blues pour un fado. Há conversa com Altina Ribeiro, portanto é escrevemos o livro os dois juntos, portanto conto a história dos pais quando chegaram à França. Depois, ele nasceu cá em França, e o pai era carpinteiro e queria que o filho também fosse,
só que ele tinha outros sonhos e o sonho dele era partilhar as emoções dele através da música que ele compôs, que escreve e que canta, e portanto conto esse sonho, e conseguiu, e por vezes é complicado, mas também também conto os encontros musicais que ele teve com o Rui Veloso, a Lio, e outros artistas, foi um livro é um livro muito interessante e foi um prazer escrevê-lo com ele. É bacana. Altina, quem quiser encontrar as suas obras, adquiri-las, como que pode fazer? Qual é o seu... Pode te encontrar? Sim, se não está nas livrarias, por exemplo, sei que aqui em Paris está na livraria portuguesa e brasileira, Chandelle, mas se por acaso não estiver disponível, pode ser encomendado, e se não, eu tenho um site através do qual pode ser encomendado, e eu depois, quando recebo o aviso que foi, envio diretamente para a pessoa com uma dedicatória. Portanto, o meu site é altina-ribeiro.com. Joia. Altina, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Parabéns, sucesso enorme para você e Deus te abençoe nos seus projetos futuros, te abençoe a sua vida pessoal. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada eu. Obrigada eu. Um beijinho. Adeus. Beijinho, adeus. E vocês, amigos que nos acompanham pela Rádio Barreirinha de Portugal e aqui do Brasil pela Mater Dei FM de Piraju e Conecta ITV. Curta a nossa página no YouTube, no Facebook. Faça sua inscrição no nosso canal e deixe seu comentário. E nos ajude a divulgar vídeos como este da Altina Arantes. E fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Abraço e até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha. Nós somos a sua rádio generalista. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Ligue-se em www.radiobarreirinha.com ou siga-nos nas redes sociais: Facebook, Rádio Barreirinha e Instagram, Rádio_Barreirinha 1. E fique sempre ligado a nós. 24/24 horas. Rádio Barreirinha. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351-4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. No Modas Infantil, também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. No Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. No Modas Infantil.